aqui. Quem chegou? Chegou o Áureo. Olá, Áureo. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Esperar o seu retorno. Você já solicitou para entrar, olha, já tá aí, hein? Eneida, boa noite. Boa noite, Catarina. Boa noite, Fabiola. Áureo, vamos esperar só um minutinho para a galera ir chegando. Oi, doutora Lu, olha ela aí. Ah, que ótimo, Eneida. Obrigada por dar o retorno. Áureo, um minutinho. Ó, ele já tá aí, gente. Literatura viral. O Áureo. Olá, Bilhete Beck. Ó, Bilhete Beck, boa noite. Fabiola. Boa noite, doutora Lu. Planeta dos Carecas, também conhecido como meu marido Silvio. Vamos esperar só um minutinho. Meu marido, por favor, eu tô morrendo de calor, ó. Por favor, a pessoa aqui, né, paciente oncológica em uso de hormonioterapia, minhas amigas que estão aí sabem muito bem o que eu tô dizendo, né? Então, vamos esperar só mais um minutinho. Nath, oi Ilka, boa noite. Bem-estar em movimento, olá, seja bem-vinda, boa noite. Estão escutando o fundo musical? Tô te vendo aí, Ilka. Estão escutando? Então, né? Acho que eu vou chamar ele já pra roda. Chamar ele já tá por aí, vocês também já estão chegando. Então, vamos lá. Senão a gente perde aqui muito. Boa noite, bem-estar em movimento. Já gostei da aula de ontem, hein? Muito bom te ver por aqui. Olá! Oi, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Tudo certo, boa noite, boa noite. Que bom. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Adorei esse início, inclusive, sonzeira tocando. Com certeza, para entrar no clima, não é? Para receber bem os convidados. Mas obrigado, pô, estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, pessoal. Prazer tê-los conosco aí, vai ser um papo super divertido. Prazer a todos, Com boa noite. certeza. Pois bem, Ju, você chegou. Ju é minha amiga fisioterapeuta, parceira de trabalho aqui de projeto. Poxa, E as meninas estão chegando. Então nós vamos começando, né? Porque a gente tem papo, né? com Senão a certeza. gente não evolui, a gente fica com aquele desejo de caramba, tinha que ter sido uma live de 2 horas, 1 hora é muito pouco. Eu e a Jo, Então, para preparar isso já no WhatsApp, lá já papeamos com certeza mais que isso, né, Ju? altos papos, pois é. Assunto que rende, né? Falar de arte, falar de saúde, de medicina, né? De literatura é um assunto que é muito bom, a gente curte. Sim, sim. Então vamos lá. Boa noite mais uma vez para todo mundo que está chegando. Áureo, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite para vir aqui para esse nosso espaço Fala Amiga, né? Que é esse espaço que a gente criou para profissionais da saúde, para profissionais das artes, para pacientes oncológicas, para virem aqui e, né, trazerem a sua fala amiga para dividir com a gente, né? Ter esse bate-papo aí que a gente gosta. Sim. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Jo Monteiro, paciente oncológica, tive câncer de mama em 2016, passei por um processo aí de quimioterapia, rádio, enfim, todo o tratamento. E aí, junto com a minha fisioterapeuta Ju, que acabou de dar um oi aí, fizemos o projeto Amigas do Peito por Aí, que leva pacientes oncológicas para terem esse contato com as artes, né? Com pontos turísticos, com a parte cultural.
para sair um pouco desse lugar só de vivência da doença, né, do tratamento. Então, esse é o nosso projeto. O objetivo dele é esse, abrir essa janela e olhar para o lado de fora e ver que a vida está acontecendo e que a arte toca no nosso coração e faz muito bem. Então, vamos olhar o bico. E vamos lá. Auro Lustosa Guérius. É isso? Isso mesmo. Tá. Olha só. Eu sempre no início das minhas lives eu peço o seguinte: se eu falar alguma bobagem, que provavelmente devo falar, por favor me corrija, tá? Ok. Aí, para você especificamente, eu já vou fazer um outro pedido. Porque aqui em casa, conversando várias vezes com o marido e tal, não sei o quê, né? Tá muito dentro do assunto que a gente curte, que a gente fala muito em casa. Várias vezes eu ia falar, não, quer ir naquele podcast do Áureo e tal, não sei o quê. Várias vezes eu chamei de Aurélio. Eu não sei se tem alguma ligação, né, com Aurélio, dicionário. Né? Então, muitas vezes eu te chamei de Aurélio. Se porventura sair Aurélio, você já me desculpa, tá? Ótimo, né? Imagina, eu só conheci um Áureo na minha vida, além de mim. Então, assim, é um nome super raro, né? E tá ligado, né? Aurélio tá aí, né? Aurélio. E minha avó se chamava Áureo, e eu fiquei com aquilo, poxa, eu só pensar na minha avó e tal, mas todo momento saía Aurélio. Enfim, vamos seguir, Aurélio, vamos seguir. Vamos seguir. Então, vamos lá. A família, eu acho que costuma te chamar de neto, é isso ou não? A minha avó, sim. Neto? A minha avó, minha mãe, às vezes também, De porque meu avô também né? é Áureo, né? Então, por isso que é Áureo Neto, Então, vamos lá. Áureo é graduada em letras, português e italiano pela Universidade Federal do Paraná. Em 2014, obteve o triplo diploma de mestrado em cultura literária europeia. Olha isso. O currículo dele é extenso, gente. Se eu parar aqui só para falar do currículo dele, acaba a live, a gente só fala do currículo do cara. Então, vamos seguir. Ele é doutorando da Università de Padova e dedica-se aí a uma pesquisa de estudo literário comparada em inserção com epidemiologia e história. Ele ministra cursos em humanidades médicas, produz podcasts maravilhosos. Se vocês ainda não conhecem, vale super a pena conhecer. Podcast com o nome aqui do perfil dele, Literatura Viral. Podcast contagiante sobre literatura e epidemias. Vale a pena conhecer, tá, meu povo? Vocês vão ficar igual a mim, ó, babando. Igual a gente aqui em casa ficou, babando. Ele gosta de viajar. Gosta de heavy metal, de rock. Ele tem um gosto por um treino que eu adoro. Quem me acompanha aí nas redes já sabe que tem umas coisas que eu adoro fazer dentro do Pilates, dentro do Acro Yoga. Ele adora fazer handstand, adora fazer... sim, né? eu adoro. Faz uns anos que eu tô na lida aí, Queria ter uma... Eu fiquei boquiaberta com as suas performances e tal, com as invertidas. Falei, gente, acho que já não consigo mais, né? A quarentena me detonou total, mas eu fiquei babando. Fiquei babando no seu treino. Opa, vamos obrigado. seguir. Vai ser hoje, depois da live, eu vou treinar depois da live hoje. Ó, e depois posta pra gente ficar aqui babando de novo, tá? Combinado. E me marca. Vamos lá. Ele gosta também de dança. Gosta de rumba, de salsa, dança afro, frevo. Já participou de vários festivais. Nossa, mas você sabe de tudo, João. Onde é que você descobriu essas informações tudo aí? A gente tem que receber bem o convidado, né? Receber bem o convidado faz parte do nosso projeto, tá? Pois olha, uma honra. Vamos lá. Já participou de vários festivais de dança, né? Já fez parte do balé A Bela e a Fera. Já foi o coreógrafo, minha gente. Olha isso, que beleza. Em 2016,
Esse cara aí que tem um currículo extenso dentro da literatura e das artes, ele foi o coreógrafo de ninguém mais, ninguém menos do que Solange Couto na Dança dos Famosos. Muito bom, Áureo. Muito bom. Me digam. Curiosa. Pois é, muito bacana. Achei o máximo, cara. Eu falei, gente, total dentro das artes, né? E aí, eu pergunto para essa galera que está aí acompanhando a gente, que elas também gostam de arte. Vai me dizer, o cara tem ou não tem arte na veia? Ah, essa é minha filha Mel, que também gosta de artes. Bom, tudo bom? Eu tô com fone, ela não tá ouvindo. Gosta de arte, gosta de pintar, cantar, enfim, oi, pode ir. Beijo. E aí... Oi, tchau. E aí, a primeira pergunta que a gente já quer fazer já é sobre as artes, né? Que lugar é esse, assim, né, de forma, não sei se você consegue de uma forma mais rápida dizer pra gente que lugar é esse, que sensação é essa que a arte nos traz? Meu Deus, é uma pergunta difícil, né? Tem todo um campo da filosofia, né, estética que vai tentar responder isso, né? Mas eu acho que diferentes tradições, diferentes formas artísticas vão oferecer respostas diferentes pra gente, né, Ju? Eu acho que eu vivo eu pessoalmente vivo um mundo duplo da arte, né? Enquanto crítico literário, eu faço o serviço frio, entre aspas, de analisar a arte, né? No duro eu analiso profissionalmente a arte. E enquanto dançarino, eu também gosto de analisar, eu adoro ir ver dança, sempre que dá eu vou ir ver. Mas eu gosto de dançar. Meu gosto mesmo é de... E é diferente, porque eu não sinto necessidade de escrever. Eu não escrevo, nunca senti essa necessidade. Mas com a dança eu sinto isso. E a dança até foi uma descoberta meio acidental na minha vida, na verdade. Eu invejo profundamente as meninas que já entram na aula de balé cedinho, sabe? Os homens, como tem todo um preconceito, né? Que homem não dança e não sei o quê, a gente acaba descobrindo muito tarde, né, a dança. Então eu descobri aos meus 20 e poucos anos. E aí mergulhei de cabeça. E até foi bom, porque se eu tivesse descoberto antes, eu acho que eu ia ter querido virar bailarino, aí eu não ia nem ter entrado para a literatura. Então eu acho que ela oferece perspectivas, enquanto expressão da tua criatividade, enquanto trabalho sobre si mesmo, né? Um trabalho de autoconhecimento. Os artistas exploram isso o tempo inteiro, né? É um trabalho de interpretar o mundo, de interpretar a si mesmo, mas quando a gente olha de fora, né, você pode vivenciar a arte sem ser um artista, né? Você pode vivenciar a arte degustando a arte. E eu acho que ela oferece sempre essa possibilidade de confronto com as perguntas essenciais, né? O que eu sou, o que eu quero, qual é a vida que eu quero viver, quais são as coisas que eu quero valorizar, e etc. Né? Então são perguntas fundamentais que todo mundo tem que responder, né? Quem não está respondendo é porque não está pensando no assunto, mas eventualmente a gente vai se confrontar com isso, né? Porque você tem que decidir no fim do dia como é que você vai gastar o teu dinheiro, como é que você vai gastar o teu tempo, né? E aí, para tudo isso, a arte te ajuda a pensar sobre esse assunto, né? Muito bom, muito bom. Adorei. Então vamos lá, vamos entrar aqui, né? Um pouco mais aí nesse teu outro campo, né? Que é de analisar e tal. Então, eu gosto de recortes, né? Eu normalmente faço alguns recortes e trago para o nosso bate-papo. E aí esse recorte que eu fiz, né? Tem a ver com o seu podcast, tem a ver com live sua que eu já assisti. Vamos lá. A medicina é importante demais para estar somente nas mãos dos médicos. Essa é uma citação que normalmente você faz, né? Uhum. Foi um professor universitário, né, que veio com essa fala, e aí dentro disso você desenvolve todo um trabalho. E aí eu te pergunto, qual é o papel do paciente no tratamento, né, nas consultas e em todo o processo de convivência com a doença? Assim, a primeira pergunta já... Maravilha. Eu acho que é uma pergunta que, na verdade, são duas coisas, né, Jo? A primeira é uma frase que eu sempre uso, que eu fiquei um pouco chocado quando eu vi pela primeira vez, que foi um dos primeiros cursos que eu fiz a respeito do assunto das humanidades médicas e tal. E ela é um grande estudioso, ele se chama Frank Snowden, tá? Então não é o cara que vazou as informações, mas da CIA lá, mas tem o mesmo nome, né? Snowden. Ele é professor de Princeton, eu acho.
E aí ele começa o curso dizendo isso, poxa, por que um historiador vai ficar falando sobre doenças pelas próximas 60 horas, né? E o início da fala dele é justamente esse. A medicina é importante demais para ser deixada na mão dos médicos. E eu gosto de repetir essa frase com todo respeito, né? Eu não quero ofender ninguém, nenhum profissional da saúde que esteja assistindo, mas eu gosto muito porque ela é muito provocativa. A gente está tão habituado a olhar para o médico especificamente, ou a médica, né? Com tanto respeito, né? A gente parece o emoticon do WhatsApp, né? Com aquelas estrelinhas nos olhos, assim, que a gente às vezes acaba esquecendo que saúde diz respeito a todos, né? Todos ficamos doentes, todos eventualmente vamos morrer, isso é parte da vida humana, né? E a gente tem que dar conta disso. E, portanto, ela é responsabilidade dos médicos, é claro, mas os médicos não são a área da saúde. Os médicos são uma parte essencial, uma parte vital, mas a gente não olha para os enfermeiros da mesma forma, ou enfermeiras, a gente não olha para os fisioterapeutas, e deveríamos, né? Deveríamos. A área da saúde, ela é um projeto conjunto que busca, né, prestar um serviço à sociedade, e a sociedade é composta de todos. Então, é claro que a área da saúde diz respeito mais aos profissionais da saúde, mas existe uma coisa essencial na equação, que é o paciente. A saúde não trata com objetos, não trata com coisas, né? Ela trata com seres humanos, e é imprescindível que a gente dê conta disso. A gente se habituou com um sistema de saúde que é despersonalizado, né? No Brasil até que não é tão, assim, tem casos e casos, né? O sistema nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais, né? Essa desumanização é muito maior. Mas assim, a partir do momento em que a gente entra, seja numa consulta ou especialmente numa internação, né, você perde muitos dos elementos da tua identidade. Você passa a se encontrar em um ambiente que você não conhece as pessoas, você não está com a tua roupa, você tem que tirar até os teus brincos, eventualmente, qualquer coisa que seja a tua identidade. Você não pode ver as pessoas que são, né, da tua família, você está circundado de objetos estranhos, com um cheiro estranho. Então, tudo é estranho naquele contexto, né? Isso é muito diferente do que acontecia há nem sequer um século atrás, há 80 anos atrás. As pessoas se tratavam em casa, por exemplo, né? O médico vinha em casa. A gente vê nos filmes, né, essas cenas das pessoas em convalescência, elas estão circundadas dos amigos, elas estão no quarto delas, fazendo o que elas querem, etc. Então, é uma experiência da doença que é muito diferente, né? E é importante a gente... É claro que tem muitos bons motivos para a gente ter que trocar nossa roupa, etc. Mas a questão é que essa desumanização, ela pode ser estruturada de uma forma diferente, né? Porque ninguém quer virar o paciente do leito 3 ou a pessoa que é alérgica à aspirina, né? A gente tem uma identidade, a gente quer continuar tendo aquela identidade para você poder passar por esse momento de vulnerabilidade, né, de forma digna, né? As pessoas buscam isso, as pessoas esperam isso e faz todo sentido elas quererem isso. Eu até sempre menciono isso, que quando a gente fala de ciência e de saúde, existe um grande desprezo pelas práticas alternativas, né? E é verdade que eventualmente elas podem vir a ser perigosas, né? Porque como é que você faz a distinção entre o que é uma prática alternativa benéfica e o que é puro charlatanismo parasita, né? É difícil, né? E justamente é muito fácil uma coisa desgringolar na outra. Só que tem uma coisa que as práticas alternativas têm para ensinar para a medicina, que é justamente essa visão holística, né? Quando um médico homeopata vai tratar com um paciente, ele leva o paciente no seu todo, né? Então ele olha para você como um indivíduo, e as pessoas esperam isso. E eu acho que esse é um dos principais motivos porque as pessoas buscam práticas alternativas, né? Porque elas estão realmente oferecendo uma alternativa, elas realmente estão oferecendo algo que a saúde não é capaz de oferecer nessa forma como ela está estruturada agora. Com algumas mudanças que talvez nem sejam tão profundas assim, mas com algumas mudanças no processo de educação e na forma como a gente organiza a coisa, eu acho que isso pode mudar e todo mundo só tem a ganhar. Profissionais da saúde, pacientes e a sociedade de modo geral, né? Muito bom, ótimo. E que bom que isso tem mudado, né? A gente, por exemplo, tem trazido aqui profissionais que, né, tem ido muito para essa área, né, da medicina mais humanizada e tal. Então, sim, é bom ver esse movimento, né? Sim, não, eu realmente acho que isso é o futuro. E eu estou bem surpreso com o quanto isso é bem recebido também. Porque, né, eu não sou profissional da saúde, né? Eu trabalho com história cultural e eu sou crítico literário de treinamento, né, por formação. Então me surpreende um pouco. Eu imaginava no início que eu encontraria um pouco de resistência, né? Você não é da saúde, quem é você para falar do assunto?
Na verdade, eu praticamente nunca encontrei essa postura. Encontrei muito o contrário, pessoas de braços abertos, de cabeça aberta para ouvir, porque eu sinto muito isso também, conversando com meus alunos, né, que são muitos dos quais são médicos e médicas, ou enfermeiros, ou outras profissões da área da saúde, que muitos sentem a necessidade disso, e muitos são os primeiros a dizer, realmente, as ciências humanas são menosprezadas na formação do profissional da saúde, e não deveriam ser, né? Então... Verdade. Bom, muito bom. Vamos seguir. Vamos lá. Agora é um recorte aqui de provocação, tá? É para provocar, hein? Olha, os médicos, vários médicos amigos que já vi, que já, né, médicos e pessoal da saúde, vocês vão entender a provocação. Médico precisa não se envolver com o paciente para fazer bem o seu trabalho. Se o médico se abala emocionalmente, ele não consegue ter o distanciamento necessário para tomar as melhores decisões. Essa, né, era uma temática que durante muito tempo, né, a gente via, né, enfim, escutava. E aí eu te pergunto, tem que ser dessa forma? Né? Tem que manter esse distanciamento? É melhor que seja assim ou não? Essa é o que a gente escuta, né, por aí, né? Isso é o que a gente escuta muito falar. Eu acho que isso é muito verdade do ponto de vista da sociedade brasileira e muito verdade do ponto de vista dos profissionais da saúde. Só que eu pessoalmente, Áureo, eu acho isso muito problemático, isso enquanto conceito, tá? Porque, cara, vamos levar essa frase, né, a ferro e fogo, né, Jô? O médico não pode ter um sentimento pelo paciente. Se a gente levar isso a ferro e fogo, eu não quero esse médico para mim, né? Se realmente para ele tanto faz como tanto fez, o paciente está vivo ou o paciente está morto, cara, o que é isso? A gente está falando do Jack Stripador ou a gente está falando de um profissional cuja função é salvar vidas, né? Por definição, isso não é possível. Se isso fosse possível, essa pessoa não seria humana. Tá? Então, eu acho que isso não é possível. Eu não acredito mesmo, eu não sei, eu não tenho essa experiência. De novo, eu digo tudo isso com muito respeito, eu não sou da área da saúde, e a minha experiência pessoal da saúde é sempre enquanto paciente. Né? Mas eu não encontrei esses profissionais... E claro que há pessoas que têm mais nível de empatia e outros menos, etc. Mas eu nunca encontrei alguém que me pareceu absolutamente destacado do mundo e que fosse uma máquina. Tá? Isso não é possível. E eu acho que isso não é desejável. Esse é o ponto. Porque da forma como a gente usa essa frase, a gente coloca como objetivo um médico que é um ciborgue, de uma certa forma, e isso é uma ideia que está lá, que nasce no século XIX, né, com o nascimento da clínica e com o início desse processo de objetivização do paciente, né, num processo muito complicado por vários motivos históricos, que faz com que a medicina deixe de ser holística e passe a ser específica, né? Você busca uma bactéria, você busca um gene, você tem uma solução medicamentosa para tudo e etc. Né? Isso é uma consequência dessa transformação da medicina. E aí, para a gente discutir essa pergunta, a gente, na verdade, tem que voltar para a mesa de discussão e, na verdade, decidir o que a medicina é em primeiro lugar. E na verdade, eu estou dizendo medicina, mas eu deveria dizer ciências da saúde. Né? O que o ato de curar significa. Né? Porque se uma pessoa tem dor nas costas, por exemplo, e eu der um remédio para dor, eu curei essa pessoa? Talvez não. Talvez curar ela seria não dar nenhum remédio e obrigar ela a fazer pilates e não passar 12 horas por dia sentada e comer melhor e dormir melhor, etc. Então, o que a cura significa, o que tratamento significa, pode significar coisas muito diferentes em contextos diferentes. Né? E isso é uma coisa que a antropologia da saúde ensina pra gente. O conceito de doente e saudável não é o mesmo em todos os lugares do globo. E não é o mesmo ao longo da história, né? Tem algumas condições que certas sociedades consideram, sei lá, loucura, e outras sociedades consideram santidade, consideram sabedoria, sei lá. Então, há muita variação geográfica sobre esses conceitos e há muita variação no tempo também, porque é claro que no Brasil, de 100 anos atrás, a visão sobre o que era a medicina e para que ela servia é radicalmente diferente do que ela é hoje, né? Então, essa é uma das coisas que eu acho que tem que ser, sim, reavaliadas. Eu não acho que isso é auspicável nem para os pacientes, menos ainda para os profissionais da saúde.
Especialmente porque as pessoas que escolhem essa tradição, né, muitas delas vão ter um genuíno interesse em ajudar os próximos. Né? Existe um enorme idealismo no seio das ciências da saúde, e ele é muito bonito. E ele merece ser enaltecido, ele merece ser perseguido. Então é curioso que, por um lado, a imagem do médico e da médica e de todas as outras ciências da saúde, quando a gente vê nos filmes, por exemplo, com grande frequência eles são retratados como super-heróis, né? Você vê a médica entra no plantão e daí é o parto, e daí ela bate no criminoso e ela... é tudo impressionante. Então a gente olha para eles com esse enorme respeito, só que ao mesmo tempo eles escutam o tempo inteiro que eles não têm que ter sentimentos pelo paciente. Como é que é possível essas duas coisas, né? É paradoxal, é paradoxal, né? Sim, boa, ótima explicação. A gente tem realmente a ideia, né, de super-heróis e tal, que são ali os semideuses, né? E quando a gente tem, quando consegue, né, tem o contato com esses profissionais que estão um pouco mais próximos, né, que você sente ali, né, te olhar como um todo, eu acho que a gente já, peraí, não precisa manter esse distanciamento todo. Eu acho que rola uma conversa a mais, né, conforme subiram aqui alguns comentários das meninas, que os médicos delas, algumas aí falaram que tiveram sorte de que os médicos hoje em dia viraram quase amigos, né? Sim. E tem essa facilidade hoje em dia, por exemplo, falar pelo médico pelo WhatsApp, né? Trocar mensagens, né? Coisas que há um tempo atrás a gente, né, jamais teria. O número de telefone do médico, como assim, né? Sim. Então, você vê muitos estudos que mostram que isso impacta profundamente o processo de cura e que isso faz com que os pacientes se curem mais rápido e com mais frequência. Então, há muitas coisas positivas, na verdade. E eu imagino, né, eu estava falando aqui sobre essa visão da medicina como heróica, né? E pode até parecer que eu não estou dizendo que isso seja verdade, porque é claro que em muitos casos isso é verdadeiramente heróico, né? Você ir lá fazer um parto deve ser uma coisa maravilhosa, deve ser uma coisa inesquecível, né? Então ela certamente tem essa ligação, e assim como a gente vê essas cenas nos filmes, essas cenas de parto, essas cenas muito bonitas, né? Eu tenho certeza que elas têm um pé na realidade. E é por isso justamente que esse movimento, essa escola em que a minha pesquisa se encaixa, né, essa escola das humanidades médicas, né, que é uma grande mistura entre as ciências da saúde e as ciências humanas, ela não nasceu das ciências humanas buscando a saúde. Foi o contrário. Foram as ciências da saúde buscando as ciências humanas, né? Porque, de novo, a saúde cura seres humanos. Quem é que estuda as ciências seres humanos? As ciências humanas, logo, né? E não é uma hierarquização de quem ensina para quem, é um juntar mãos para combater, ou para... combater não é a palavra certa, eu não gosto muito dessas metáforas militares, mas é a junção mesmo, né? Como você falou. Para lidar, para gerenciar toda essa esfera da vida humana, porque eu não gosto nem de dizer de gerenciar esse problema, né? Porque é uma coisa que é inalienável aos seres humanos. Sempre foi assim e sempre será assim, né? Então, a medicina narrativa, por exemplo, que é uma coisa que está em amplo crescimento no Brasil e fora também, passou a crescer muito a partir dos anos 2000, e ela começou exatamente através dos cursos de medicina, pensando que eles precisam criar novos mecanismos para gerar empatia, para gerar mindfulness, né, para criar controle de ansiedade e etc. E por isso passam a fundar grupos de leitura, né, para ler textos literários e discutir, para tentar entender a perspectiva dos pacientes e a perspectiva de alguém que está muito vulnerável, né? E o apoio que as ciências da saúde têm que oferecer nesse momento de vulnerabilidade não é só um apoio biomédico. Porque as doenças não são só biomedicina, né? As doenças são sim, é claro que a pressão, o açúcar no sangue, tudo isso é importante, é óbvio, tá? Mas existe toda uma outra esfera, uma construção sociocultural em cima das doenças, né? E o câncer é a mais tabu de todas elas, talvez, né? Que tem dimensões gigantescas, né? E que são extremamente importantes, extremamente importantes. E a medicina tem que levar isso em consideração, né? Se não fizer isso, o trabalho é incompleto, né? É incompleto. Com certeza, disse tudo. Vamos lá. Mais um recorte aqui, hein? Reconecte-se com as artes. A medicina e as artes. Conexões inusitadas entre as artes, história e saúde.
Essa foi uma postagem que você fez, na verdade, falando sobre o seu curso, né? Um dos seus cursos de introdução à medicina, né? A humanização médica. E aí, eu te faço a pergunta: como as artes podem influenciar de uma forma positiva, né? Num tratamento de determinada doença, não necessariamente do câncer, enfim. E como isso? Já teve algum estudo acadêmico para isso, né, que comprovasse, né, essa influência, esse lado positivo das artes com a medicina? Sim, não, há muitíssimos, né? Há muitíssimos. E há vários tipos de propostas diferentes, né? Já dentro da psicologia e da psiquiatria, essas arte-terapias, elas já são muito antigas, né? Uma das formas de você gerenciar, por exemplo, trauma, né, dentro da psicanálise tradicional, por exemplo, você vai contar aquilo, né? Estilo Freud mesmo, né? A pessoa no divã lá que a gente vê nos filmes, né? A pessoa contando a sua vida. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe não sei o quê. Tá. A Gestalt, ela faz isso diferente. A Gestalt propõe você dramatizar isso através de teatro, por exemplo. Tá? Então, às vezes você vai ter que entrar numa peça de teatro para representar uma coisa pela qual você passou, por exemplo. Tá? E isso é usado, e várias técnicas parecidas com essa são usadas dentro da psicologia ou da psiquiatria para, por exemplo, lidar com traumas às vezes de guerra, traumas sexuais, todo tipo de coisa. Isso também muitas vezes é usado na prática, usando, por exemplo, com pintura ou escritura, né? Há muitos casos de pacientes se tratando para as condições mais variadas que são encorajados a manter um diário, por exemplo, do tratamento, né? Então, que é uma atividade literária, né? Não deixa de ser. Então, isso certamente existe e isso é muito positivo, né? Isso é muito positivo porque isso envolve outras esferas da vida da pessoa e isso muitas vezes é uma forma de também conseguir fazer isso transcender e englobar o grupo social. Porque também tem isso, né? A gente imagina a doença como uma experiência isolada, né? A doença é uma coisa que toca o indivíduo. Mas não é assim, porque nós somos seres sociais, né? Nós somos seres sociais. E, portanto, não dá pra gente dizer assim, pensa em, sei lá, alguém que é alcoólatra, tá? É um problema meu, isso é o meu corpo, eu faço o que eu quero. É claro que não é assim. É claro que não é assim. Né? Porque isso cria uma série de impactos para a vida de muita gente. E, portanto, a saúde e esse processo de cura não é só a responsabilidade daquele indivíduo, mas também das redes de assistência que o circundam. Porque maridos e esposas e filhos e primos e pais e mães e avós, etc., claro que tem tudo a ver com isso. Né? E uma parte das coisas muito interessantes dessas propostas de arte-terapia é que elas dão uma oportunidade a essas pessoas de participar também. Né? Então isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes elas podem ser uma atividade muito redentora para muitos dos indivíduos envolvidos, né? Seja porque eles podem ser públicos e podem assistir uma coisa, ou podem ler um diário, alguma coisa, ou porque eles podem participar na produção mesmo, e é uma forma de você manifestar apoio. Né? Então essa é a parte prática, digamos assim, né? A parte artística criativa. O que eu faço é um pouco diferente. Porque o que eu faço é mais interpretativo histórico, né? Então, o que me interessa eu falei, né, que as doenças e a saúde, elas são criadas de pelo menos 2 elementos, né? Elementos materiais, biomédicos e elementos sociais culturais. E o que me interessa são esses elementos sociais culturais. Porque as doenças, elas geram vergonha. As doenças, elas geram exclusão, marginalização, demonização. Elas geram muita coisa muito louca, muita coisa estranha. E muitas dessas coisas não estão ligadas à experiência da doença em si, mas sim ao nosso imaginário a respeito delas. E um ótimo exemplo disso é a AIDS. Tá? As nossas ideias sobre a AIDS se desenvolveram nos anos 70 e 80 em um contexto em que é verdade que a AIDS era efetivamente uma doença letal, em que o espaço entre você descobrir que você vivia com HIV e você desenvolver a AIDS era um espaço pequeno, porque o vírus ainda era desconhecido, depois que ele foi identificado, isso vinha muito tarde, etc. Então a gente tem na nossa cabeça aquela imagem da pessoa que vive com AIDS no estilo Cazuza, bem magrinho e né, com um monte de coisa. Isso daí mudou radicalmente.
Mudou radicalmente. O tratamento para AIDS, hoje, primeiro que não tem porquê uma pessoa que vive com HIV hoje desenvolver AIDS um dia. A medicação hoje praticamente curou a doença. Né? Praticamente não existe mais, as coisas não estão mais conectadas. HIV não gera AIDS necessariamente. A pessoa tem que tomar 2 pílulas que não perdem efeito, que não são extremamente caras, que curam, que barram completamente a doença. Então, assim, no duro, a Organização Mundial da Saúde categoriza você viver com HIV no mesmo nível que a da diabetes. Tá? É a mesma coisa do ponto de vista da ONU. Só que você consegue imaginar, Jô, um jantar de família, tá? Em que você fala assim, ó, não, antes da sobremesa, peraí que eu vou tomar minha insulina, porque eu tenho diabetes, eu vou tomar minha insulina para poder comer o doce. Normal, né? Uhum. Vovó, já tomou insulina? Já tomei, netinho, tá ótimo. Agora imagina você parar a janta de família para dizer, peraí, pessoal, que eu vou tomar aqui o meu remedinho da AIDS, do HIV, né? Antes da sobremesa. Inconcebível, né? Por quê? Não tem o motivo não é médico, o motivo é cultural. Porque a gente desenvolveu uma ideia sobre a doença em um contexto em que aquela ideia fazia algum sentido, porque tem certas coisas, né, nos preconceitos atrelados à AIDS que não fazem sentido algum. E hoje passaram-se 40 anos, o desenvolvimento da medicina levou isso às estrelas quase, né, só falta chegar uma cura mesmo, só que a gente ficou parado lá nos anos 80. A gente está atrasado 40 anos na nossa, né? Então, a AIDS é um ótimo exemplo, porque ela gera muita vergonha, ela gera muito terror, assim como o câncer também, né? E isso também foi verdadeiro de outras doenças, e às vezes também, surpreendentemente, para o lado positivo, né? Porque a tuberculose, no século XIX, era uma doença que era mortal. Né? Você, a partir do momento em que você era diagnosticado, você, na média, teria 5 anos de vida e a chance de você vir a óbito eram de 50%. Tá? Então, é muito pesado. Só que a tuberculose era imaginada como a doença dos poetas, a doença dos nobres, a doença das mulheres angelicais, etc. Então, é muito estranho, porque a gente está muito acostumado a associar a doença a coisa ruim, mas a tuberculose era uma doença muito pesada, que era associada a uma coisa boa. Porque ela era uma prova de que você era uma pessoa especial e refinada. Ai, meu Deus, eu sou tão bom para esse mundo que eu não vou sobreviver. Então, esses elementos socioculturais, é muito importante a gente refletir sobre eles. Porque eu acho que a arte, a literatura especialmente, ela não oferece respostas. Ela oferece perguntas. E essa é a questão essencial. A gente precisa acertar qual é a pergunta. É melhor você saber que a pergunta está em aberto e você saber que você não tem a resposta, do que você nem saber que a pergunta está lá em primeiro lugar e daí você fica meio desnorteado que você não entende o que está acontecendo. Né? Então a arte pode oferecer isso para a gente. Muito bom. E aí você deu alguns exemplos, né? Você falou, como você falou da AIDS, né? Tem gente que, né, tem uma certa relação, por exemplo, gente que não pronuncia a palavra câncer, né? A gente vai entrar nisso aqui. E a AIDS a mesma coisa, né? Tem gente também que, caramba, né? Nem falar, né, que tem, porque tem aquele certo preconceito, né? Não falar que é, né? E aí... Sim. Tudo dentro disso. O exemplo também que você falou a família inteira, né? Não é, a doença não é de uma pessoa, né? É todo um contexto. E aí, por exemplo, quando nós fomos fazer um passeio do circo, né, um dos passeios que nós fizemos foi ao circo do Marcos Frota, e aí nós levamos não só as pacientes oncológicas, como nós conseguimos um número maior, né, de convite, conseguimos levar filho, neto, marido, enfim, então, ou seja, né, a arte ali juntando todo mundo bem dentro do exemplo que você deu. E aqui em casa, assim, um exemplo aqui que a gente vivencia, né? Eu, né, paciente oncológica. Claro que a gente já tinha arte muito próxima, né? A gente já vivenciava muito a arte. Mas aí a gente acabou fazendo um trabalho juntos. O marido também tem o trabalho do Planeta dos Carecas, que é a peça para as crianças em tratamento oncológico, né? Vivia lá com o caderninho dele, escrevendo nos meus momentos de quimioterapia. Então, assim, a filha vivencia muito isso, ela ajuda nas coisas do projeto. Então, ou seja, né, a família, então né, todo mundo, a minha sograsta que tá aí, ó, Vera aí, que é historiadora também, então assim, acho que todo mundo realmente é dentro do que você falou, né, dentro do contexto que vai todo mundo junto. Muito bom. Vamos seguir. Que bom. Então, outro assunto também que assim, é bem polêmico, né, que tá aí em voga essa semana, né, por conta do falecimento do ator, que eu até escrevi o nome dele aqui, o Chad, como não sei nem pronunciar direito, Chadwick Boseman,
Bussmann, é isso? Me Eu corrige, por favor. Eu sei qual é o motivo, mas não sei também o nome. Isso, Pantera Negra. Então, nessa semana tem se falado muito sobre um pouco do que você acabou de falar e citar também da AIDS e tudo do preconceito, né? Da fala do nome, de não pronunciar o nome, né? Do peso, né? Que a doença traz. E aí a gente escutou muito, fulano morreu, perdeu a guerra para o câncer, perdeu a batalha, né? Para nós, pacientes oncológicos, a gente, né, escuta, né, essa falácia, né? Dessa forma, a gente se sente, né, agredido mesmo, né? Se sente assim, caramba, não é isso, né? Não é desse ponto de vista. E aí eu li várias matérias, entre elas o do doutor Gilberto Amorim, assim, que me tocou muito, uma postagem que ele fez no direct, e aí ele chama de, cadê, eu anotei aqui, metáfora bélica, acho que é isso. E então eu queria te fazer 3 perguntas dentro disso, né? De onde vem a palavra câncer, né? Por que muita gente não pronuncia o nome, né, do câncer? Por que tem esse medo? E a outra pergunta, por que isso? Porque né, muita gente fala a luta contra o câncer, a batalha contra o câncer, a guerra, né? São guerreiros, são guerreiras. Queria que você explicasse um pouco dentro desse contexto. É uma ótima pergunta, várias perguntas numa só, né? Mas vamos então pela parte mais direta, factual, né? Uma das primeiras descrições que a gente tem do câncer vem dos textos hipocráticos, né? Que são escritos em grego e nos textos hipocráticos eles usam a palavra para descrever provavelmente um tumor, que não é muito claro qual tá? É usada a palavra karkinos, que em grego quer dizer caranguejo, tá? E provavelmente porque ele, né, às vezes parecem dedinhos assim pro lado, alguns tipos de tumor, então pode ser que parece mesmo, mas é um negócio assim que também não é, né? Você não bate o olho e fala, nossa, um caranguejo. Mas assim, aparentemente aquele tipo ali servia com isso, e por causa disso acabou mantendo o nome, né? Então, é por isso que câncer é um símbolo do zodíaco, que é um caranguejinho, também é o nome da doença, que não é uma doença, né? O câncer é um método de doença, né? Então isso é muito importante. A gente vai... a Jo me convidou para dar uma palestra no evento que vocês estão organizando também, e lá eu vou mostrar, porque eu vou ter slides, né? Eu sou um maníaco dos slides. E aí uma das coisas que eu vou mostrar lá é que a gente tem vários indícios de que os dinossauros já sofriam de câncer, né? Porque o câncer, ele está atrelado a um tipo de mutação celular, né, que vai acontecer em animais pluricelulares, etc. Existem, sim, animais que não sofrem de câncer, etc., mas isso é meio raro, é muito comum na natureza, né? E, na verdade, esse é um dos problemas do porquê que o câncer é um tabu. Porque a gente fala do câncer como se ele fosse que nem a cólera, né, que é causada por uma bactéria específica e tem uma série de coisas, muitas que é sempre igual, né, ou tem pequenas variações. No caso do câncer, na verdade são dezenas, talvez centenas de condições diferentes, que tem algumas muito sérias, algumas muito leves, com tratamentos completamente diferentes, com sintomas completamente diferentes. Então, na verdade, o motivo pelas quais elas são as mesmas, né, a gente olha para elas unificadas, é por causa do método, que é sempre meio parecido. Mas o que isso gera é outra coisa, né? Então isso já é diferente do que a gente fala com relação às outras doenças. Porque quase sempre a gente está muito acostumado que uma bactéria tem a ver com uma doença, ou um vírus tem a ver com uma doença, né? A outra, então, é carquinos, que gera a palavra câncer, que está ligado com caranguejo. A outra coisa, o oncológico, né? Aí já é um termo que é dado pelo Galeno, que é um médico muito importante do século I ou II, que também é de cultura grega, mas que praticou medicina em Roma, né, e que fez várias contribuições para a história da medicina e tal. E uma delas é justamente esse termo onco, que ele usa para dizer inchaço, inflamação e tal, porque ele está pensando justamente nessa coisa do tumorzinho, né? E aí é daí que vem o oncológico, por exemplo, né?
Então essa é a parte factual. Qual eram as outras perguntas? O tabu, né? Pois é, o tabu. Eu acho que para a gente falar sobre o tabu, a gente falar de duas coisas. A primeira é uma constituição religioso, mística, que seres humanos naturalmente têm da realidade. Tá? Quando a gente olha para os estudos de antropologia e a gente procura o que há de universal em todas as sociedades humanas, surpreendentemente, todo grupo humano tem algum tipo de crença no sobrenatural, não necessariamente em Deus. Tá? Então é uma coisa muito interessante, porque não necessariamente todo grupo humano tem uma religião. Tá? Não toda religião existe Deus. Então você fala, como assim uma religião que não tem Deus? O hinduísmo não, o budismo é um ótimo exemplo. Né? Ela é uma religião não teísta, é uma coisa super interessante. A questão é que o que é sim universal nos seres humanos é a crença de que existe uma possibilidade mágica na realidade. Existe talvez uma vida após a morte, existe talvez fantasmas ou algum tipo de entidade que manda raios e coisas assim. Essa crença mágica da realidade parece ser uma coisa meio cognitiva dos seres humanos. Tá? E uma das formas como isso talvez se manifeste seja justamente com a existência dos tabus. Porque o tabu, ele é um conceito que ele está ligado ao sagrado, mas ele também está ligado a uma transgressão do sagrado. Tá? E isso é muito interessante já da própria origem da palavra sagrado, porque ela vem do latim sacer, e sacer em latim quer dizer tanto sagrado quanto proibido. Tá? Então você fala assim, cara, como assim? Você tem uma palavra para dizer sagrado e uma palavra para dizer proibido. Mas, cara, faz todo sentido, né? Eu posso entrar sem camisa numa igreja? Não, não pode. Por que não pode? Porque é proibido. E por que não pode? Porque é sagrado. Faz todo sentido. Então, a ideia é que o tabu se forma através dessa entidade de respeito. Você não pode transgredir certo comportamento, porque isso convida a uma punição. Tá? E essa punição, de certa forma, ela é mágica. Né? Então é isso que acontece quando as pessoas, sei lá, tem pessoas que são religiosas, por exemplo, que não gostariam de dizer Lúcifer ou Satanás ou alguma variante disso. E por isso a gente diz coisas como, a gente usa eufemismos. Né? Então você diz o coisa ruim, o cachorro, sei lá. Então você diz o coisa ruim, eu sei que você está dizendo Satanás, mas você não quer dizer Satanás porque isso toca sensibilidades, né? Talvez da pessoa que está falando, por ela ser religiosa, ou então porque ela não quer causar um desconforto na pessoa que está ouvindo. Né? Então, talvez na frente da minha avó, eu digo coisa ruim, eu não diga Satanás. Né? Isso é o conceito de palavra tabu. E a questão é que existe, ao usar as palavras tabu, existe uma ideia de que, de alguma forma, você está conjurando. Né? Então, se eu digo para minha mãe, amanhã eu estou em Curitiba agora, amanhã eu vou voltar para Floripa. Né? Aí, digamos que eu vou ali, mãe, estou indo então para Floripa. Daí ela me diz, olha, cuidado na estrada, ontem teve um acidente, morreu 3. Aí você fala assim, pô, mãe, né? Ela tá me dando uma notícia, aconteceu, né? Mas assim, de alguma forma, no ela expressar isso, parece que ela tá conjurando magicamente essa ideia para cima de mim, né? Como se o fato de agora vai ser mais provável que eu tenha um acidente. Então essa é uma ideia que a gente está risada agora, mas a gente instintivamente sente isso, né? A gente tem uma crença mágica na realidade. E o câncer está atrelado a isso, porque quando você usa a palavra câncer, é como se você estivesse conjurando, é como se exatamente esse exemplo que eu dei do acidente se colocasse, né? E por isso afeta algumas sensibilidades das pessoas, né? Mas existe um argumento que a gente pode apresentar que para você quebrar o medo, uma das coisas essenciais é você entender, né? Você entender os elementos que estão por trás, é você entender de onde vem esse medo, né? É por isso que a tuberculose era uma doença profundamente assustadora até os anos 40. Quando descobriram os antibióticos, a tuberculose passou a ser controlável. Parece que é banal, né? Exato, ela virou banal, entre mil aspas. Ela é uma doença terrível, que mata doidado e que talvez volte no futuro e que talvez seja uma coisa muito pior do que o câncer no futuro. Mas a questão é que ela deixou de ser misteriosa. A gente entendeu qual é a bactéria, como matar a bactéria, como que ela aparece, etc.
No caso do câncer, a gente não entende tão bem assim, e é tão complexo, né? Porque fumar dá câncer, mas tem vírus que também, e não sei o quê, e tem fatores genéticos, então tem tantos fatores atrelados que a gente já fica, até os profissionais, né, cara, não é moleza, né? É tanta coisa que você fica meio desnorteado, né? E o fato de que a gente fica confuso, que a gente fica desnorteado, aumenta o medo. O fato de que a gente tem medo de dizer a palavra aumenta ainda mais o medo, porque daí você nunca fala do assunto. Aí quando você... né? Então, é muito importante a gente refletir sobre o tabu, é muito importante a gente refletir sobre todas essas ideias que existem ao redor do câncer, né? E para acabar falando sobre as metáforas da guerra, né? Eu até acho, belo em latim quer dizer é guerra, né? Então, as metáforas bélicas, né, as metáforas da guerra que a gente usa para o câncer, eu acho que até é uma tentativa de vencer esse medo, porque uma das formas de você vencer o medo é com agressividade, né? É com violência, né? E isso transparece especialmente no vocabulário que a gente usa para falar do câncer. O câncer é a mais militarizada de todas as doenças, claramente. Porque a gente ataca, a gente extermina, a gente aniquila, todas as palavras possíveis, a gente bombardeia, a gente, né, todas as palavras possíveis que a gente puder usar, só metralhar que você não vê, né? Mas fora isso, tudo o resto... De resto vai tudo. De resto vai tudo. E isso talvez esteja atrelado a uma tentativa de controle da situação. Porque a gente gosta de se sentir no controle, né? A probabilidade de a gente morrer num acidente de carro é infinitamente maior do que a de morrer num acidente de avião. Muito maior. Só que eu duvido que você, quando entra num carro, você fala, ai meu Deus do céu, né? Agora, quando dá aquela tremidinha no avião, todo mundo já fica, né? Por quê? Os nossos instintos, eles não servem muito bem para a gente navegar a realidade. A gente deveria morrer de medo ao andar de carro e não andar de avião, mas não é o que acontece, né? E por quê? Porque quando a gente está no carro, a gente se sente em controle. No avião, a gente sente que o controle não está nas nossas mãos. E quando a gente usa esse vocabulário bélico para falar do câncer, eu acho que o que a gente está tentando criar é uma ilusão de controle, né? Porque daí a gente acha que eu estou mais próximo, né? E é bom a gente entender, se isso ajudar no processo de cura, por que não, né? Só que às vezes isso pode virar um peso, né? Então por isso que a gente tem que pensar a respeito. Sim. Não tem resposta certa, mas... né? É isso, é para refletir, muito bom. Olha, uma pena que já estamos com 52 minutos. Eu deixei aqui, ó, fixado, a Silvia também falou aí acima, e a Elias, ó, falou aí, a primeira vez que vê o cara do podcast que ela escuta, tá aí, ó, tá vendo ao vivo. Olha, para terminar, que a gente está com 52, uma pena... eu gostaria que você me dissesse, tem alguma representação artística dentro desse mundo oncológico, de filme, pintura, enfim, algo que você possa dizer? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, né? No cinema, eu vou deixar pro pessoal aí, porque é só botar assim, né? Filmes, câncer, que você vai achar um monte de coisa, né? Porque como o câncer virou, na cultura, né? Uma doença que é equiparada à morte, né? Erroneamente, porque às vezes as pessoas têm umas coisas super tranquilas e, né? Ninguém, quando às vezes um problema de coração é extremamente mais fatal, a reincidência é muito maior, mas ninguém pensa, ai meu Deus, tive um ataque de coração, agora eu renasci, né? Quantos de nós não tem um caso na família de que alguém teve ataque de coração, 2 dias depois estava lá carcando no churrasco, né? Então, assim, por quê? Porque a ideia que a gente faz do ataque do coração e do câncer são diferentes. Por causa dessa relação que a gente tem na cultura entre morte e câncer, nos filmes ele aparece como esse grande momento de transformação e renascimento, né? Então a gente vê coisas muito bonitas, né? Daqueles filmes em que a pessoa vai fazer todos os planos que ela sempre quis fazer e não fez, e às vezes acaba sendo mais feliz, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho um episódio do podcast que eu falo sobre isso, episódio 9, para quem quiser ouvir, sobre o Monteiro Lobato, em que a doença ocupa justamente essa função. A melhor coisa que poderia ter acontecido na vida daquela personagem é ela ter ficado doente. E quando ela se cura, é uma tragédia. Tá? Então isso é muito curioso, porque isso vai no completo oposto do que a gente pensa. Mas, para deixar algumas dicas, eu deixo a dica do Pavilhão Câncer, que é um romance do Solzhenitsyn, lindo. O Solzhenitsyn é prêmio Nobel pesado, bem pesado, mas muito bonito.
Deixo também a recomendação de uma obra que se chama Patrimônio, de um dos maiores autores contemporâneos, faleceu há uns 2 anos atrás, Philip Roth. Se chama Patrimônio, e é uma memória sobre o câncer do pai dele, e daí a família tendo que lidar com isso. Só que é muito legal porque o Philip Roth faz toda uma análise muito interessante, e às vezes, inclusive, ele demonstra esse lado até cômico, né? Porque às vezes tem umas situações em que você, dando risada, é a melhor forma de lidar com ela, né? E isso é muito interessante também, porque não é a coisa que a gente normalmente associa ao câncer, né? Então essas 2 obras, Pavilhão Câncer e o Patrimônio. Patrimônio. Maravilha. Olha, é uma pena que nós já estamos com 44, vamos ter que terminar. Ai, que chato. Eu vou terminar aqui com um recorte seu, claro. Nada no mundo é só ruim. Em vários momentos a gente encontra lições de superação que podem, né, de forma artística a gente pode ver isso, e como você deu exemplos aí agora, então nada no mundo é só ruim. Essa é uma fala também sua. E vamos terminar, infelizmente, estava muito bom o papo, mas o bom é saber que no dia 19 de setembro agora, né, você vai estar com a gente lá no evento Comer, Amar e Artear, que vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube. Quem quiser, tá super convidado, não é só para paciente oncológico, todos estão convidados, pode convidar quem quiser. E eu vou parar de falar, porque senão eu vou perder essa live. Áureo, nem te chamei de Aurélio, olha que máximo, consegui! Muito obrigada, de verdade. Obrigada a todos vocês que estão aí. E eu acho que é isso, estou feliz com essa aula, hein? Opa, eu que agradeço, João. Para mim é um prazer e eu acho muito importante que essa mensagem chegue, né? E que tenha um impacto no mundo. E é a primeira vez que eu falo com uma associação de pacientes, de qualquer coisa, né? E eu fico muito feliz. Eu espero que vocês... quem gostou, procure lá o podcast. Eu acho que vocês vão encontrar bastante coisa interessante lá. E nos vemos na palestra lá. Eu me sinto honrado pelo convite. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada. Vou salvar a live para eu não perder, porque o assunto foi... Quem não viu vai poder ver. Obrigada, Aurélio. Só para não perder, Aurélio. Aurélio, só para não perder. Tchau, gente. Pessoal, Um beijo, boa noite. Abraço.